Chorando inconsolável, o bebê do milionário revela o poder transformador de uma garçonete tímida. A agitação do luxuoso restaurante no centro de São Paulo estava em seu auge. Risos e sussurros perpassavam a atmosfera como uma sinfonia barulhenta, enquanto garotos de gravata e vestidos de gala conversavam sobre negócios e novidades da elite. No entanto, no meio desse glamour todo, Ana, a garçonete de 25 anos, sentia-se invisível. Seus passos leves batendo no chão, enquanto atendia uma mesa, eram ofuscados por conversas sobre o último iate de quem tinha dinheiro de sobra. Ela era apenas uma sombra passando entre pessoas que pareciam ter tudo, enquanto ela lutava para ser reconhecida. Numa noite especial, o que poderia ser uma oportunidade normal se transformou em um caos. Miguel, um milionário conhecido por seu charme, entrou acompanhado de um bebê que chorava descontroladamente. Os olhares se voltaram para a cena inusitada, e a babá ao seu lado parecia perdida, sem saber como acalmar a criança que, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ecoava no ambiente elegante. O ambiente logo se transformou em um marasmo inquietante, e os murmúrios começaram a flutuar em anedotas sobre como um bebê poderia atrapalhar um jantar tão requintado. Ana, que a todo custo tentava se esquivar das críticas e olhares reprovadores, ouviu o choro e a aflição na mesa vizinha. Algo profundo dentro dela se acendeu, um chamado que não poderia ignorar. Com o coração acelerado, afastou seu medo e se aproximou. As palavras que estavam entaladas em sua garganta finalmente encontraram voz. Ela começou a cantar uma canção de ninar suave, aquela que sua voz sempre entoava para acalmar suas noites de choro. A transformação foi instantânea. O choro estridente do bebê cessou, e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Os clientes, antes intrigados, se viraram para a garçonete que emanava uma calma que todos precisavam. Miguel, com os olhos fixos nela, percebeu pela primeira vez a presença de Ana, a mulher invisível que se destacava em meio à elite. O bebê, que antes se debatia, agora estava aninhado em seu colo, os olhos arregalados a escutar a melodia que preenchia o espaço. Nesse instante, Ana sentiu seu coração acelerar. O olhar encantado de Miguel fez suas mãos tremularem e sua respiração se intensificou. Poucos momentos depois, ele se levantou, decidido a não deixar aquele instante passar em vão. "Você canta como um anjo." "De onde você aprendeu isso?" perguntou ele, as palavras caindo como um bálsamo sobre a ferida que sempre foi sua baixa autoestima. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conversa fluiu de uma forma inesperada. Miguel viu além do uniformezinho que Ana usava, percebeu seu talento genuíno e se desafiou a questionar seus próprios preconceitos. Mas tanto ele quanto Ana estavam em um dilema. Ele sabia que dar visibilidade a ela exigiria romper com a bolha da elite, enquanto Ana lutava com a ideia de ser vista de verdade. Uma centelha de esperança iluminou seus corações. Enquanto a música ainda reverberava no ambiente, uma pergunta pairou entre eles: Ana teria coragem para sair da sombra? E, Miguel, estaria disposto a arriscar tudo por causa daquela conexão inesperada? A expectativa no ar era palpável. O que acontecerá a seguir? Ana sentiu um misto de nervosismo e emoção ao olhar nos olhos de Miguel. Era a primeira vez que alguém a via realmente, não apenas como uma garçonete, mas como uma mulher com sonhos guardados e talentos a serem explorados. Ela hesitou, a voz embargada ao responder: "Cantei para minha avó, quando ela estava doente." A música era o que a confortava. A sinceridade de Ana fez Miguel sorrir. "Você tem um dom incrível. Sabe, sou produtor musical e sempre estou em busca de novos talentos. Você deveria pensar em usar isso." A ideia soava tão distante da realidade dela, tão surreal. Era como se, de repente, um mundo novo estivesse se abrindo, e a luz que ele via nela a deixava confusa. O bebê no colo de Ana,
agora tranquilo, fez um movimento como se quisesse olhar para ela com mais atenção. Era como se naquele instante, tudo tivesse parado. Os sussurros e olhares críticos já não importavam mais. A conexão entre eles era potente, mas também delicada. Ana se perguntou se estava pronta para lidar com a fama e a exposição que vinham junto com essa possibilidade. E Miguel? Ele realmente queria dar uma chance àquela possibilidade, arriscando as amarras que o prendiam àquela vida de luxo? Mas então, a babá do bebê, que parecia estar recuperando o controle da situação, chegou mais perto. Desculpe interromper, Miguel, mas precisamos ir. O compromisso que você mencionou não pode esperar, disse ela, com um olhar discreto de aviso. Ana sentiu o coração apertar. As palavras de Miguel eram como um sonho, e o que viria a seguir poderia acabar com tudo em um piscar de olhos. Tem que ser agora? Miguel perguntou, claramente dividido. Acho que temos que negociar mais um pouco. A música dela. No fundo, Ana desejava gritar para que ele escolhesse ficar, mas ela sabia que não podia. Não era assim que funcionava. O mundo deles era diferente, e ela era apenas uma visitante nesse universo. Com um último olhar para Ana, Miguel se virou e saiu, a babá seguindo logo atrás. Ela perdeu a chance. O tic-tac do relógio parecia ecoar na sua mente. Ele voltaria? Teria coragem de buscar essa conexão, ou tudo não passou de um momento passageiro? Ana esperou, sentindo um nó na garganta. A sala que antes parecia tão vibrante agora estava repleta de sombras e murmúrios. Olhares curiosos ainda estavam sobre ela, mas agora carregavam uma nova mistura de surpresa e apreciação. Alguns sussurravam elogios, enquanto outros ainda olhavam com desdém. Sozinha, ela encheu os pulmões, tentando afastar a sensação de perda e a desilusão que a envolvia. O que ela deveria fazer agora? O copo que segurava em sua mão parecia pesado, e Ana se forçou a concluir seu turno, agradecendo a cada cliente que lhe dirigia palavras de carinho. Quando finalmente saiu para a rua, a brisa da noite a envolveu como um abraço acolhedor. O brilho das luzes de São Paulo era um lembrete de que o mundo lá fora continuava. Todos estavam tão imersos em suas vidas, e ela, por um breve momento, havia tocado um sonho. No entanto, enquanto caminhava, um pensamento não saía de sua mente. Miguel realmente a veria de novo? E se ele voltasse e não a encontrasse ali? Era um dilema que a fazia querer correr de volta, dizer tudo que estava engasgado. Mas como? Como poderia se fazer ouvir em um mundo onde ela muitas vezes se sentiu tão insignificante? Enquanto o caos urbano pulsava ao seu redor, uma certeza crescia dentro dela. Era hora de fazer algo diferente. Um profundo desejo de mudança despertou, e ela sabia que não poderia ficar parada esperando. Uma ideia surgiu, radiante como uma nova estrela no céu. E se ela decidisse não esperar? E se começasse a se apresentar, mesmo que em pequenas ações, ou quem sabe, até a gravar algo sozinha? Poderia começar a fazer sua própria música, trazendo consigo a história de tantas outras garotas invisíveis. E foi assim que Ana olhou para o futuro com mais esperança e determinação. O que até então parecia um sonho inatingível, agora acenava como uma possibilidade verdadeira. Mas um desafio a aguardava. Conseguiria romper suas próprias barreiras e buscar aquilo que o coração realmente desejava? E nesse momento, com o som dos carros passando rapidamente, um ruído de passos conhecidos ecoou por trás dela. Alguém estava vindo, e Ana se virou, a esperança pulsando em seu peito. Poderia ser Miguel? Ana se virou lentamente, e já estava a preparar um sorriso esperançoso quando reconheceu a figura que se aproximava. Era Miguel, que caminhava apressado, como se tivesse acabado de sair de uma corrida contra o tempo. A expressão em seu rosto refletia a mesma intensidade de quando a viu pela primeira vez. E no momento em que seus olhos se encontraram, todo o restante ao redor desapareceu. Oi. Desculpe pela corrida, mas eu não consegui parar de pensar em você, disse Miguel, ofegante. Antes que Ana pudesse responder, ele continuou. Acho que a gente devia conversar melhor. Eu tenho uma ideia que pode ser incrível para você. O coração de Ana disparou.
A esperança se reabriu como uma flor na primavera, e as dúvidas começaram a se dissipar. Uma ideia? Sobre a música. Ela precisava entender do que ele estava falando. Sim. Pensei que você poderia fazer um teste, um tipo de apresentação. Um pequeno vídeo para eu mostrar para os meus clientes. Posso organizar tudo. Você só precisa acreditar em si mesma, explicou ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. Ana sentiu um frio na barriga, misturado com uma sensação de adrenalina. Não sei se estou pronta para isso, Miguel. A música sempre foi algo tão pessoal. Escute, Ana. Todo o talento do mundo é cercado de insegurança. Não deixe que isso te impeça. Você tem uma voz poderosa e precisa se fazer ouvir. Deixe suas canções contarem sua história. Eu prometo que estarei ao seu lado nesse processo. As palavras dele eram como uma música suave que ecoava dentro dela, mas a dúvida ainda persistia. Mas e se eu falhar? E se ninguém gostar? Perguntou Ana, a vulnerabilidade em sua voz exposta. Miguel se aproximou, num gesto familiar e reconfortante. O medo não pode ser maior que o seu sonho. Olhe para o seu bebê. Você quer um futuro melhor para ele, certo? Sua música pode ser a porta que abre novas oportunidades. Pense na mensagem que você pode passar. Quantas pessoas também se sentem invisíveis como você? Ela olhou para o bebê que dormia tranquilo em seu colo, um anjinho que representava sua esperança e sua força. Um calor tomou conta dela. Miguel estava certo. Essa poderia ser a resposta que ela buscava, não apenas para ela, mas para todos que se sentiam presos em situações semelhantes. Ana respirou fundo, quase encarando a ideia de uma nova vida pela primeira vez. Tá bom, vou tentar, disse, com a coragem começando a brotar no seu interior. Miguel sorriu, aliviado, e a energia entre eles era palpável. Vamos marcar um dia para começar essa gravação. Você vai se surpreender. Podemos transformar essa ideia em algo real. Antes que ela pudesse protestar ou levantar mais questões, ele se aproximou ainda mais. Ana, estarei aqui para te apoiar. Você não está sozinha nisso. Um brilho novo nasceu dentro dela, mas logo foi ofuscado pela lembrança de sua vida cotidiana, dos desafios que ainda precisaria enfrentar. E se depois disso eu não conseguir lidar com a nova vida, a fama? Perguntou Ana, inquieta. Você não precisa ser perfeita. Apenas autêntica. Isso é o que mais importa, respondeu Miguel, sua voz firme. Ana sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. O telefone dela vibrou, interrompendo aquele momento. Era uma mensagem da sua amiga. Precisamos conversar. Você não vai acreditar no que ouvi. Ela hesitou. O que poderia ser essa conversa? A mensagem soava urgente, e um choque de emoções tomou conta dela. O que será isso? Pensou, enquanto Miguel a observava com um olhar intrigado, murmurando algumas palavras de incentivo que pareciam se misturar às batidas do seu coração. Você vai conseguir, Ana. Assim que estiver pronta, venha me contar o que está por vir, Miguel a incentivou. E com isso, Ana percebeu que várias portas poderiam se abrir, mas, ao mesmo tempo, novas sombras poderiam se aproximar. Aquela conversa poderia mudar tudo de novo, e ela precisava de coragem. Mas um pensamento consumia sua mente. O que a sua amiga poderia ter descoberto que mudaria seus planos? Com o coração acelerado, Ana não sabia como lidar com o que estava por vir. Ana olhou para Miguel e sentiu um misto de esperança e ansiedade. O olhar dele a encorajava, mas a mensagem da amiga martelava em sua mente como um tambor distante. O que poderia ser tão urgente? Ela não queria deixar Miguel esperando, mas a curiosidade era maior que qualquer preocupação que tinha. Desculpa, Miguel. Preciso dar uma olhada nisso, disse, dando um passo atrás e pegando o celular enquanto ele acenava em compreensão. Instantaneamente, leu a mensagem e se deparou com frases carregadas de emoção. O que você ouviu? É sobre mim? O coração batia descompassado em seu peito. O que poderia ser tão impactante? A amiga respondeu rapidamente,
E Ana leu as palavras com nervosismo. Ouvi rumores sobre um produtor musical muito influente vindo à cidade. Ele está procurando novos talentos para um grande projeto e disseram que vai assistir a vídeos de artistas da região. A esperança se acendeu como um fósforo na escuridão. Poderia ser a sua chance? A gravação com Miguel poderia acontecer num momento crucial. Contudo, por outro lado, as dúvidas voltaram, e a insegurança tomou conta dela como uma sombra que não queria se afastar. Miguel, você não vai acreditar, começou a dizer, mas seu olhar já estava fixo no telefone. A adrenalina misturada com o medo de se expor deixava seu corpo em estado de alerta. Sobre o quê? O que foi que você leu? Miguel estava ao seu lado, e a preocupação em sua voz era palpável. Se diz que um grande produtor está por aqui, procurando talentos, e ele pode ver a gente. O que eu faço se não conseguir? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Miguel pegou sua mão com firmeza. A única coisa que você precisa fazer é ser você mesma. Lembra? Você é especial, e essa é a sua chance de brilhar. Não pense no que pode dar errado, só no que você pode alcançar. Ana queria acreditar em Miguel, mas as lembranças dos seus fracassos passados ainda estavam muito frescas. Ela se lembrou de como já tinha hesitado outras vezes, como se tivesse despregado de seus sonhos e carregado um peso nas costas. Eu tenho medo, Miguel. Medo de não ser suficiente. E se eu te disser que cada artista de sucesso já passou por isso? O importante é se levantar e tentar. Você já deu o primeiro passo. Agora só falta seguir em frente, ele a encorajou, os olhos brilhando de convicção. Ana respirou fundo, tentando absorver as palavras dele. Você realmente acha que eu posso fazer isso? Eu não apenas acho, eu sei. Você pode impactar a vida de outras pessoas com a sua música. Seus sentimentos, suas experiências, tudo isso é poderoso. E mais, você pode mostrar que a transformação é possível, não só para você, mas também para quem te escuta, Miguel respondeu, parecendo cada vez mais animado. Ela captou a paixão em sua voz, por um momento, pareceu que tudo se acomodava em um quadro mais claro. Mas o medo persistia, uma nuvem escura pairando sob seu céu azul. E então, como se estivesse respondendo a um chamado, resolveu que precisava se informar mais sobre este produtor. Com um toque nervoso, respondeu a amiga pedindo todos os detalhes, a sensação de urgência agora a consumindo. Ei, quem sabe você não é a próxima estrela? Brincou Miguel, divertido, mas seu olhar estava cheio de respeito. Ana sorriu, mas a batalha interna ainda estava longe de acabar. Ela sabia que um confronto estava prestes a acontecer, o confronto com suas inseguranças, com seus receios, e, quem sabe, com seu futuro. Quando Ana olhou nos olhos de Miguel, percebeu algo a mais além de apoio. Seriam seus sentimentos mais profundos apenas uma ilusão passageira? O telefone vibrou novamente, e ela hesitou. Ao abrir a mensagem, o coração quase parou. Eu preciso te encontrar. O que você não sabe pode mudar tudo para você. Era amiga. O que poderia ser tão grave? Esse encontro poderia trazer resposta ou caos? Num impulso, decidiu que precisava agir. O que será que essa conversa traria? Ana estava prestes a entrar em um caminho que poderia transformar tudo ou desmoronar seus sonhos. Ana não sabia se estava mais nervosa ou animada. A mensagem da amiga enchia de expectativa, mas também gerava uma angústia que a seguia como uma sombra pesada. O encontro estava marcado para o final da tarde, e cada minuto parecia uma eternidade. Ela caminhava de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos na cabeça confusa, enquanto Miguel a observava em silêncio. Você vai ficar bem, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Só lembre-se do que falamos. Essa pode ser a sua chance. Eu sei, mas, e se isso for uma armadilha? E se ela tiver mais intenções? E se eu não estiver pronta? Ana respondeu, a voz trêmula. A mente dela era um redemoinho de inseguranças. Confie em você, Ana. Você canta como se a alma dela estivesse se desnudando. Não deixe que o medo te mantenha para trás.
Você fez isso por tanto tempo, e agora é hora de se mostrar de verdade. As palavras de Miguel ressoaram forte dentro dela. Ele tinha essa habilidade incomum de fazer qualquer situação parecer menos assustadora. Terminando a conversa, Ana pegou seu celular novamente, relendo a mensagem da amiga, buscando algum indício do que poderia acontecer. Em seguida, decidiu que precisava fazer algo para se distrair antes do encontro. Vamos dar uma volta? Um pouco de ar fresco pode ajudar, sugeriu Miguel, e Ana concordou. Eles deixaram o café onde estavam e saíram para a luz do sol que começava a descer no céu. A caminhada pelas ruas movimentadas da cidade ofereceu a Ana uma oportunidade de refletir sobre sua vida. Entre pessoas indo e vindo, se lembrou de seus dias de escola, das apresentações de talentos e do sorriso orgulhoso de sua mãe na plateia. Pero também se lembrou das risadas e olhares de desprezo quando alguma música não saía como esperado. Aqueles momentos a atormentavam. Mas agora, se um produtor realmente a visse, tudo poderia mudar. Miguel a puxou da sua introspecção. Ei, olha só, uma artista de rua. Ele apontou, admirando uma jovem que tocava violão e cantava com toda a paixão do mundo. Ana parou para assistir, seus olhos se iluminaram. Aquela artista trazia um pedacinho da luz que ela não sabia se ainda possuía. Você acha que eu conseguiria fazer isso? Ana perguntou, com um leve brilho nos olhos. Com certeza. Só precisa colocar seu coração na música, como ela está fazendo. Ninguém se importa com o que os outros pensam quando a paixão fala mais alto, Miguel disse, e notou como Ana parecia mais conectada ao seu sonho. Mas, ao mesmo tempo que essa esperança surgia, uma pontada de ansiedade cortava seu estômago. O que aconteceria na reunião? E se tudo desmoronasse antes mesmo de começar? Depois de alguns minutos, finalmente decidiram que era hora de seguir. O caminho até o café onde iria encontrar sua amiga parecia muito mais curto do que o previsto. Quando se aproximaram do local, Ana sentiu a respiração acelerar. Era um misto de esperança e nervosismo. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Antes que entrassem, Miguel segurou a mão dela com força. Lembre-se, você é capaz. Este é o seu momento, Ana. Vai e mostre a você mesmo quão incrível você é. Ana sorriu, sentindo um calor bom se espalhar pelo corpo. Era como se Miguel soubesse exatamente o que falar. Com isso, ela se despediu dele e se dirigiu à mesa onde sua amiga a esperava. Olhou em volta e viu pessoas conversando animadamente, todas alheias ao que estava prestes a se desenrolar. E então, quando se aproximou da mesa, tudo parecia fluir em câmera lenta. O olhar de sua amiga era sério, mas havia uma centelha de expectativa que a intrigava. Ana, você não vai acreditar no que eu descobri. A amiga começou, e o coração de Ana disparou. O que mais poderia mudar sua vida nessa conversa? As palavras da amiga eram como música em seus ouvidos, e a mente de Ana fervilhava de curiosidade. O café estava apinhado de vozes, mas para ela, o mundo ao redor parecia ter desaparecido. Estava apenas elas duas naquele momento, à espera de revelações que podiam mudar tudo. Ana, você se lembra daquela competição de talentos? A que você desistiu de participar? A amiga perguntou, quebrando a tensão no ar. Ana assentiu lentamente, lembrando-se de como a insegurança a havia paralisado. Pois então, eu descobri que a organizadora da competição está aqui hoje. O coração de Ana pulou. Sério? Sim. E tudo indica que ela está à procura de novos talentos. Muitas pessoas têm comentado a respeito dela. A chance que você estava esperando pode estar bem diante de nós. Ana estava paralisada. A adrenalina a invadiu, mas também um medo profundo começou a se alastrar pelo seu corpo. E se ela não estivesse à altura? E se aquela oportunidade fosse só mais uma decepção? Ana, confia em mim. Essa pode ser a sua grande chance. Olha, vamos até ela, e eu vou ficar do seu lado. Eu prometo que você não vai se sentir sozinha, a amiga insistiu, colocando a mão no braço dela, tentando transmitir segurança. Nos olhos da amiga, Ana viu a determinação que queria sentir dentro de si.
Por um instante, as lágrimas ameaçaram brotar, não de tristeza, mas de uma esperança revigorante. Se ela não tentasse, jamais saberia o que poderia acontecer. Tá bom, vamos. Mas e se ela não gostar do meu som? Ana questionou, a ansiedade pairando no ar como nuvens pesadas. E se ela amar? E se essa for a oportunidade que vai mudar tudo para você? A amiga rebateu, força na voz. Com um impulso, Ana se levantou. O caminho até a organizadora parecia interminável, cada passo mais pesado do que o anterior. Ela notava os olhares, escutava sussurros, e a cada passo, seu coração batia mais rápido. O que mais poderia fazer para ter a certeza de que estava pronta? Finalmente, ao se aproximarem da mesa da mulher, Ana sentiu que o tempo parou. A organizadora estava olhando para um grupo de jovens, quando sua amiga a puxou levemente pelo braço. Oi, nós somos grandes fãs do seu trabalho. Minha amiga aqui ela canta muito bem. Você poderia ouvir um pouco dela? Ana congelou. Palavras não conseguiam sair da sua boca. Se pudesse, ela se encolheria sob a mesa, mas a insistência de sua amiga foi mais forte. Voltou-se para a organizadora, tentando fazer os olhos dela brilharem com uma confiança que ainda não sentia. Meu nome é Ana, e eu canto. A voz dela saiu quase como um sussurro, mas a mulher olhou para ela. Por um instante, tudo pareceu se aquietar. Cantar aqui? Agora? A organizadora perguntou, interessada, mas também cuidadosa. Ana não sabia se poderia abrir a boca e soltar uma melodia. Aquele era o momento que esperou por tanto tempo, e, ao mesmo tempo, a ideia de falhar parecia tão palpável quanto a própria luz que iluminava o café. A amiga incentivou-a com um olhar confiante. Ana respirou fundo. Uma voz dentro dela sussurrou, esse é o seu momento, você é capaz. E então, enquanto as notas se formavam na sua mente, ela sentiu o poder da música ecoando em seu coração. O que viria a seguir? Isso poderia ser a mudança que tanto desejava. Mas será que era mesmo? Ana apertou os olhos, a luz do café piscando como se estivesse dançando ao som de um ritmo invisível. Sua mente fervilhava. Era agora ou nunca. Lembrou das noites em que ensaiou em segredo, sozinha no quarto, cantando para o espelho, sonhando com esse instante. Mas a insegurança, como uma sombra, parecia sempre próxima. A organizadora observava-a com interesse, os braços cruzados, e Ana sentiu um frio na barriga. O que ela ia fazer? Cantar uma nota, uma frase que revelasse quem realmente era. Com coragem, ela se permitiu um minuto para respirar, e então um sorriso tímido brotou em seu rosto. Sim, eu posso cantar agora, disse, mais decidida do que imaginava. Eu escolhi uma música que fala sobre esperança. Os olhares se voltaram para ela. O ruído do café se tornava um eco distante. Ana começou a cantar, a primeira nota saindo suave como um sussurro. A música começou a fluir, e com ela, seu medo começou a derreter. A letra falava sobre sonhos e superação, algo que tocava a todos ali. Sua voz, tímida no início, ganhava força a cada verso. Sentiu a energia da canção envolvendo-a, como uma segunda pele. Ana não se lembrava mais de estar nervosa, a emoção tomava conta. Ela viu sua amiga sorrir, seus olhos brilhando de orgulho. Ouvia murmúrios de admiração ao seu redor. A organizadora inclinou-se levemente, como se estivesse absorvendo cada palavra que saía da boca da jovem. Quando terminou, o silêncio foi palpável. Ana piscou, esperando a avalanche de críticas, mas ao invés disso, foi recebida por aplausos calorosos. O coração dela disparou, e um sorriso largo tomou conta de seu rosto. A sensação era indescritível. Ela havia feito isso. Uau! Você realmente tem um talento incrível! A organizadora exclamou. Você é muito expressiva, e a sua voz é única. De onde você tira essa força? Eu sempre cantei, Ana respondeu, a emoção ainda vibrando em sua voz. É a única coisa que me faz sentir viva. Você deve participar da competição. Posso colocar seu nome na lista, se você estiver interessada, a organizadora propôs.
Ana mal conseguia acreditar nas palavras que escutava. O mundo ao seu redor parecia girar mais rápido. Era tudo o que ela desejara, e agora, essa oportunidade estava ao alcance. Mas uma pequena dúvida começou a pipocar em sua mente. E se eu não conseguir? E se eu falhar na competição? Questionou, um frio na barriga dominando novamente. A amiga olhou com ternura. Às vezes, as maiores oportunidades vêm vestidas de medo. Você já deu o primeiro passo. Agora, não deixe a dúvida te parar. Ana contemplou a sugestão, sua mente em turbilhão. A ansiedade lutava contra a empolgação, mas uma coisa era clara, ela não queria deixar essa chance passar. Ao mesmo tempo, o peso das expectativas começou a se formar sobre seus ombros. Eu quero, ela finalmente disse, decidida, eu vou participar. Eu não posso deixar o medo ganhar outra vez. A organizadora sorriu, fazendo anotações na sua prancheta. Ana se sentia nas nuvens, mas a insegurança ainda fazia parte dela. O que viria a seguir? A competição era apenas um passo, mas o caminho ainda estava cheio de incertezas. Ela poderia estar prestes a alcançar seu sonho, mas e se não conseguisse lidar com a pressão? Enquanto esses pensamentos borbulhavam, Ana percebeu que tinha uma escolha a fazer, enfrentar a luta ou se esconder novamente. E mesmo nessa decisão, enraizada no medo, havia uma semente de esperança crescendo. O que mais a aguardava nessa jornada? Como seria encarar o universo do desconhecido pela primeira vez? Enquanto a organizadora falava mais sobre a competição, uma nova pergunta surgia. Ana estava pronta para abraçar seu verdadeiro eu. Ana deixou o café com um nó na garganta. As palavras da organizadora ainda ecoavam em sua mente, como uma melodia persistente. Você deve participar da competição. Aquilo eram promessas e ao mesmo tempo desafios. Na rua, o sol estava alto e quente, mas ela sentia um frio cortante na espinha. A caminhada até sua casa parecia mais longa do que o habitual. Ana pensava em cada passo que dava, em como poderia mudar sua vida de uma vez por todas. Ao olhar em volta, via pessoas que pareciam tão confiantes e seguras de si. Por que eu não posso ser assim? A pergunta martelava em sua mente, e a insegurança começava a se aproximar novamente. Assim que entrou em casa, viu sua mãe na cozinha, com um sorriso radiante ao perceber a presença da filha. Oi, meu amor. Como foi seu dia? A mãe disse, desligando o fogo do fogão. Ana hesitou. Não sabia se deveria contar sobre a competição ou se deveria manter a expectativa só para si. Foi interessante, respondeu, tentando esconder o turbilhão de emoções que estava dentro dela. A mãe, perceptiva, notou a hesitação e se aproximou, com um olhar de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Ana respirou fundo, sabendo que aquele instante era crucial. Eu cantei em público hoje, disse, a voz tremendo como as folhas ao vento. E a organizadora disse que eu posso participar de uma competição. Um brilho nos olhos da mãe tomou conta do ambiente. Você realmente cantou? Que incrível, minha filha! Estou tão orgulhosa de você! As palavras de apoio eram como um bálsamo sobre a ferida da ansiedade, mas o medo de falhar ainda era um peso. E se eu não conseguir? E se eu ficar nervosa de novo? Ana questionou, as lágrimas ameaçando escorregar pelo rosto. Sua mãe puxou-a para um abraço apertado, onde tudo parecia se acalmar um pouco. Não se preocupe com o que pode dar errado. O importante é que você está dando um passo. Você é corajosa por tentar, ela disse, acariciando os cabelos da filha. Além disso, você não está sozinha. Lembre-se de todas aquelas noites em que você cantava para mim. Que era um momento só nosso. Ana sorriu, lembrando os pequenos momentos em que sua mãe dançava pela sala enquanto ela soltava a voz. Aquilo era especial, e fez com que seu medo começasse a diminuir. Contudo, a realidade da competição era diferente. Naquela noite, enquanto a casa se enchia de aromas de comida caseira, Ana decidiu que precisava se preparar. Ela ouviu música até mais tarde, ensaiando com energia cada nota.
Em sua mente, a ideia de falhar começava a se misturar com a noção de que talvez, apenas talvez, ela pudesse realmente brilhar. Mas a verdade pesada se instalava: na próxima semana, a competição estava marcada. Ela teria que se apresentar diante de um grupo de estranhos, e principalmente, dos jurados que decidiriam seu destino. O que aconteceria se ela fizesse o seu melhor e ainda assim não fosse suficiente? O dia da competição chegou rápido. Ao acordar, Ana se olhou no espelho com uma mistura de nervosismo e determinação. "Você consegue", murmurou para si mesma, tentando reunir toda a sua coragem. E enquanto se preparava, uma nova questão se formava em seu coração: e se eu descobrir que sou mais forte do que imaginava? Com a música de esperança embalada em seu peito, ela saiu de casa, sentindo o peso dos desafios, mas também a luz da possibilidade. O que o destino lhe reservava? Com essa pergunta pairando no ar, Ana se dirigiu para o palco, o coração pulsando como um tambor. Quais surpresas esperavam por ela no grande dia? Ana respirou fundo ao chegar ao local da competição. O lugar estava repleto de pessoas, a energia vibrante pelo ar. Elas eram, em sua maioria, jovens como ela, mas com uma confiança que parecia inabalável. Sorrisos e risadas competiam com o som ensurdecedor do público conversando. Cada passo que ela dava a aproximava mais do palco, mas também a fazia sentir um gelo na barriga. "Você está pronta, Ana?", pensou, cerrando os punhos para se dar um pouco de coragem. Mas a dúvida corria como um rio turbulento em sua mente. E se todas as expectativas fossem demais? E se o momento a engolisse? Enquanto as apresentações iam acontecendo, Ana escutava as vozes que ecoavam. Algumas eram poderosas, outras suaves, mas todas cheias de emoção. O que realmente a tocava eram as histórias de cada um. Alguns estavam ali para superar traumas pessoais, outros apenas pela alegria de cantar. Mas todos, de maneira inegável, se entregavam com intensidade. E nesse momento, uma lâmpada se acendeu em sua mente, quase mágica. Cantar era mais do que se apresentar, era compartilhar uma parte de si. Quando chegou o seu turno, seus joelhos tremiam. A organizadora chamou seu nome e ela foi para o palco, se sentindo como se todos os olhos do mundo estivessem fixos nela. O medo ameaçava oprimir sua voz, mas, ao olhar para a plateia, lembrou-se do sorriso caloroso de sua mãe. "Você é corajosa por tentar", ecoou em sua cabeça. Ana se posicionou em frente ao microfone. Ao ouvir os primeiros acordes da música que escolheu, uma onda de energia percorreu seu corpo. O ritmo bateu com a intensidade do seu coração, e, contra todas as probabilidades, ela começou a cantar. No início, sua voz saiu tremida, mas logo se firmou, ganhando confiança. Cada nota parecia um pedaço de sua história. Seus medos, suas inseguranças, suas esperanças estavam ali, expostas, naquilo que ela mais amava, a música. E logo, a plateia começou a acompanhar, criando uma sintonia entre ela e o público que iluminou seu espírito. Ao final da canção, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ana estava ofegante, mas se sentia viva. E antes que pudesse se deixar levar pelo nervosismo novamente, as palmas irromperam, rápidas e ensurdecedoras. A emoção da aprovação era palpável. Ela sorriu, lágrimas de alegria lhe escorregando pelo rosto, enquanto o coração pulsava em um ritmo frenético. "Eu consegui!", pensou, quase em êxtase. A sensação de ter se aberto para o mundo, de ter exposto sua alma, era libertadora. As vozes da plateia se misturavam em gritos e aplausos. Aquilo era diferente de tudo o que já sentirá. Mas logo uma voz conhecida e familiar cortou o ar. Entre aplausos e gritos, Ana avistou uma figura familiar. Era Lara, sua colega da escola, com uma expressão de incredulidade e imenso apoio. Essa simples presença fez seu coração disparar ainda mais. O que ela pensaria da sua performance? Desconhecendo os comentários negativos que sempre a assombraram, Ana sentiu que tinha se transformado em algo maior. E mesmo que não soubesse ainda qual seria o resultado, naquele momento, ela já havia conquistado uma vitória pessoal. Quando a competição chegou ao estágio final, as eliminações começaram. Ana sentia o peso das decisões dos jurados ainda mais intensamente.
Enquanto aguardava seu resultado, algo em seu interior mudava. E a pergunta que antes a assombrara agora ressoava clara: e se eu descobrir que sou mais forte do que imaginava? Quando seu nome foi chamado novamente entre os finalistas, uma onda de felicidade e espanto a invadiu. Mas uma nova dúvida brotou em seu peito: o que acontecerá se eu não for escolhida como a vencedora? Enquanto se preparava para a próxima fase da competição, o mundo parecia girar ao seu redor, e uma nova questão surgia: quem era ela de verdade, além das inseguranças que a atormentavam? Estaria preparada para descobrir essa nova Ana? Ana estava de pé no palco, o coração batendo a 1000 por hora. A luz dos holofotes a ofuscava, mas algo dentro dela havia mudado. A sensação de estar exposta não era mais aterrorizante, agora, era reconfortante. Enquanto aguardava o resultado da competição, suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Ela não poderia controlar o que os jurados decidiriam, mas algo dentro dela já havia vencido. As vozes dos jurados eram como música suave. A pressão estava intensa, o público era um mar de rostos ansiosos, mas Ana havia encontrado uma luz em sua jornada. Ela olhou para sua amiga, que estava na plateia com os olhos brilhando de orgulho, e seu coração encheu-se de gratidão. Independentemente do resultado, havia uma transformação real dentro dela. Finalmente, o organizador chamou os finalistas. O som da sua voz reverberou pelo auditório, ecoando em cada canto. Quando o nome de Ana foi chamado, uma onda de emoção a envolveu. O público explodiu em aplausos, e Ana se permitiu sorrir, consciente de que, independentemente do que aconteceria, havia conquistado o respeito que sempre desejou. O misto de surpresa e alegria fez seus olhos se encherem de lágrimas. As outras finalistas sorriam, algumas chorando de felicidade, outras respirando aliviadas. Ana sabia que cada uma tinha sua própria história para contar, e isso tornava aquele momento ainda mais especial. Elas eram todas partícipes de um mesmo sonho, e isso fazia todo o esforço valer a pena. Logo, os jurados se reuniram para decidir quem levaria o prêmio em dinheiro e a chance de lançar um álbum. Enquanto aguardava, Ana só conseguia pensar nos momentos que havia vivido. Desde o dia em que cantou para o bebê de Miguel, a insegurança enfrentada na reunião com a organizadora e a apresentação emocionante no palco, todos eles eram peças do quebra-cabeça que a levará até ali. E então, o grande momento chegou. O resultado estava prestes a ser anunciado. A organizadora se virou para o microfone, o silêncio tomou conta do lugar, e Ana sentiu-se presa em um turbilhão de emoções. A vencedora da competição de talentos é Ana. O grito de alegria que ecoou de sua própria boca surpreendeu até mesmo a ela. O mundo parecia flutuar. Foi como se um peso enorme tivesse se dissipado. Aplaudiu-se, abraços foram trocados, e Ana havia dado seu primeiro grande passo rumo aos seus sonhos. Sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de libertação. Miguel foi o primeiro a chegar até ela. Com um sorriso radiante, disse: "Eu sabia que você conseguiria. Você brilhou lá em cima." Os dois se abraçaram, e Ana sentiu o apoio sincero que ele sempre trouxe. Era como se aquele simples gesto a ancorasse no presente, lembrando-a de que ela não precisava enfrentar seus medos sozinha. Nos dias seguintes, a vida de Ana se transformou completamente. O contrato para gravar seu primeiro álbum era legítimo, e sua história começou a se espalhar pela mídia. As redes sociais estavam repletas de comentários elogiosos, e, sem perceber, ela conquistou pessoas com sua autenticidade e talento. Mas além da fama, havia algo mais que a preenchia. Ana começou a receber mensagens de jovens que se sentiam invisíveis, assim como ela um dia se sentiu. O poder transformador da sua história alcançava cada uma delas, e isso a motivava a continuar. Ana finalmente percebeu que seu verdadeiro sucesso não era apenas fazer música. Era poder inspirar outras pessoas a se levantarem e lutarem pelos seus sonhos, assim como ela havia feito. E com isso, a ideia de enfrentar novos desafios começou a ecoar em sua mente. O mundo era vasto, e ela queria explorar todos os seus cantos. Na sua nova jornada, Ana decidiu que não seria apenas a artista que cantava sobre superação, mas também uma mentora.
Queria ajudar outras meninas a acreditarem em si mesmas, assim como Miguel e sua mãe fizeram por ela. A ideia de criar um projeto que unisse música e empoderamento começou a tomar forma, um lugar onde todas pudessem se sentir notadas e reconhecidas. E foi assim que Ana, a garçonete tímida que conseguiu tocar corações, emergiu como uma artista de sucesso, com um propósito maior. A visibilidade que ela tanto desejou se revelou não apenas nas palcos, mas sim na vida de todos aqueles que a ouviram cantar. O futuro era prometedor, e ela estava mais do que pronta para abraçá-lo. Às vezes, era preciso perder-se para encontrar-se. Ana agora sabia que cada passo dado, cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada teve seu significado. E já não havia sombras, apenas luz. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos fazer essas histórias chegarem cada vez mais longe.